Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Tem uma galera, por exemplo, que vai estar me batendo ou puto comigo porque eu tô conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui pro debate e pra conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem dispostas a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco, eu acho que as pessoas elas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado, vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil e eu tomei como isso a minha missão de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com 5 câmeras filmando a gente. Tô muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Qualquer presidente é presidente dos 215 milhões de habitantes. Exatamente. E aí tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo do aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o pensamento da massa, da população. Presidente, eu não sei se eu concordo muito com isso que você está falando, porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. E muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação, né? Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. Mas teve o resultado que a população queria. Que 2/3 queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado numa campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de porte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morreram. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. Isso também ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir sua propriedade privada. Isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum até pouco tempo atrás o pessoal invadir a tua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vista e sentou em cima. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso, foi bom, dado esse ministro, né? Ele pediu vistas.
Porque nós sabemos o viés de esquerda da maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento, mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Projeto para qualquer coisa. Então o ministro pediu vista e sentou em cima. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso foi bom, dado esse ministro, né? Ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda da maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento, mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente, porque, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda, eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa ideia, essa maneira que o STF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, tá? Tá. Não foi todo mundo de esquerda é assim, ou todo de direita é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis. E por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha... o cidadão de bem, é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver. Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Né? Conheço um monte, presidente. Todo mundo conhece alguém que fuma, né? Ele não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de reação a um estímulo é majorado. Com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, eu não fumo. Eu fumo nicotina. Não fumo maconha, não. Então, você é a favor? Eu sou a favor. Me desculpa aqui, então. Você é a favor a liberar. Então, duas pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo e eles dão um golpe de direção para um lado ou para outro, para evitar um acidente, essa fração de segundo, para quem faz uso, pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Mas, presidente, sim, só para a gente quebrar o gelo aqui, que o senhor nunca dirigiram um carro para o senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, a minha esposa um dia reclamou para mim, né, porque ela é bastante discreta, né, que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar com carro com segurança, até com a minha filha também é obrigada de segurança, ela reclamou que o pessoal ia a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o João Heleno, siga aí a velocidade definida pelas placas. Aí o pessoal começou a andar a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha? Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim, sim. Então, mas nem existe debate nesse sentido. Quando você fala em feitura de direito, volta para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio... Cada poder no seu quadrado. Você pode ver, o que aconteceu com a China agora, há poucas semanas? Uma crise de Covid na China. Eu te pergunto, a Coronavac de onde é? Não é da China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram, por que não teve eficácia? Você não pode discutir esse assunto. Você fica proibido de discutir esse assunto. Eu discuti com embaixadores do mundo todo, no Brasil, né, conversando, ligando para médicos. Região amazônica, qual o percentual de morte entre civis e militares? Muito maior entre os civis. Os militares estavam usando usando para combater o negócio da malária. E acabou, hidroxicloroquina. Da malária. Tá. Eu tomei quando eu passei mal.
No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Às vezes tem 2, 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. E é uma coisa imediata. Mas, pô, presidente, isso é meio que lutar contra a comunidade científica. Não. Tá não é, todo mundo no não, começo da pandemia. Contra a indústria farmacêutica, é uma diferença grande. É que no começo da pandemia... E a comunidade científica, em grande parte, representa a indústria farmacêutica. Isso chama de liberdade. Mas é que eu conversei com vários cientistas aqui, inclusive a Esther Sabino, que foi uma brasileira, que foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira a sequenciar o coronavírus e tal. E ela estava falando sobre esses remédios aí, que no início, que as pessoas não sabiam como lidar com o corona, foram feitos diversos testes com remédios, e a hidroxicloroquina, a azitromicina, esses remédios aí, eles chegam com uma proposta de, esse remédio serve para outra coisa, mas parece que ele diminui a carga viral, qualquer coisa nesse sentido aí que eu também não vou saber com certeza, aí pesquisem, tá? Nem mesma coisa das máscaras, tira a máscara, bota a máscara, não sei direito como é que funciona. Mas depois, assim, começaram a surgir os estudos dizendo que o lance esses remédios, eles não tem uma relação direta entre ficar bom ou não. Pode ser que não tenha nenhuma mesmo, né? Pode ser um placebo? Pode ser. Mas isso chama-se liberdade médica, autonomia médica, que foi também castrado essa questão. Você quer ver? Quando se fala em vacina, me acusam de não ter comprado vacina. Em 2020, quando começou a primeira vacina? Em dezembro, no Reino Unido. A Pfizer, eu vi o presidente da Pfizer dizendo que estava em negociação com o governo brasileiro desde maio, eu acho, 2020. Sim. Né? 2020. E aí, como é que foi? Por que olha que só, não... o que acontece? Vai. Eu acredito que 90% do pessoal que está me ouvindo aqui não lê a bula de remédio. Eu não leio. Tá? O senhor não lê. Agora, eu li a bula, que era o contrato da Pfizer. Tá. Em 2020, estava escrito lá, um dos itens, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Falei, peraí. Mas isso não é padrão? Não. Tipo, os Estados Unidos assinam uma parada Ninguém dessa. é contra a vacina. Eu tomei um montão de vacina na minha vida. Essa agora é uma vacina experimental. Quem está fabricando não se responde. Que efeitos colaterais são esses? Eu lancei aquela do jacaré. Pelo amor de Deus, cara. Uma figura de linguagem. O mundo caiu na minha cabeça. Eu já falei algumas vezes aqui, não é porque o senhor está na minha frente, não, mas eu já falei aqui que tem tanta coisa para criticar isso, daí não me parece ser uma melhor delas, né? Eu podia falar um outro bichinho qualquer, né? Quem sabe fosse mais simpático, tá certo? Mas figura de linguagem, o mundo caiu na minha cabeça. Castraram a liberdade do médico. Inclusive teve um projeto de lei do senador, agora vale a pena ouvir, do senhor Omar Aziz, que eu dei uma força no projeto de lei dele. Ele condenava até 3 anos de cadeia o médico que receitasse qualquer coisa fora da bula. Até a vovó, né, o chazinho da vovó, ia ser condenado. E tem muito remédio que você usa para uma coisa hoje, mas é recomendado para outra. Sim. Então ele queria 3 anos de cadeia. Agora o Omar Aziz tem uma história bacana. Eu podia ter acabado com a CPI logo no começo. Chegou lá uma medida provisória nossa, tratando desses assuntos, e daí ele entrou com uma emenda... juntamente com o deputado federal Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, a mesma emenda, dizendo o seguinte, né, que prefeitos e governadores podiam comprar qualquer vacina no mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E quem ia pagar a conta era o governo federal. Se eu faço vista grossa ou deixo aprovar, estava sendo feita a festa de muitos governadores e prefeitos. Então tem muita gente honesta, não ia fazer isso aí. Tá? Deixa bem claro isso aí. Imagine a festa que ia ser. O consórcio do Nordeste, são 9 governadores, já fizeram a festa. Quando a gente mandava dinheiro para lá, tu lembra dos 50 milhões para comprar respiradores? Via Carlos Gabas, que quase foi ministro da Defesa do governo Dilma. Tá? Ele pegou 50 milhões e comprou, entre aspas, gastou com uma casa de maconha, gastou 50 milhões e não recebeu um só respirador? Carlos Gabas. Você pode ver. Isso foi
Eu vi que eles tinham negócios ligados à maconha, mas Tinha que uma casa de maconha. Mas que eles fizeram isso daí, vou anotar aqui para dar uma pesquisada depois. Tá. Então o que acontece? Gastaram 50 milhões, pagaram, não receberam um só respirador. Quantos nordestinos que não morreram por falta de ar por essa irresponsabilidade? E na CPI, quando um senador lá, isento, entrou com um pedido para convocar o Carlos Gabas, o que o Renan Calheiros fez? Não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Essa é a briga que a gente enfrentava. A turma do Renan, de Omar Aziz, de Randolfo Rodrigues, queria, naquele momento, comprar vacina a qualquer preço, em qualquer lugar do mundo. A Anvisa fora. Queria até dar um prazo de 48 horas para a Anvisa decidir. Tá? E sem licitação. E daí o que acontece? Como eu estou brigando contra isso, quando o Congresso, em março do ano seguinte, aprovou um projeto de lei, que virou lei, dizendo que a responsabilidade não era minha, vamos comprar então, era. E compramos, não só da Pfizer, como outras também, Coronavac. Responsabilidade de efeitos adversos. Sim, sim. Tá. E você pode ver, eu não forcei ninguém a tomar vacina. Isso chama-se liberdade. Na verdade, pelo contrário, presidente. Com todo respeito, você sabe que toda vez que você fala, toda vez que todas as ações que você toma, elas repercutem no Brasil em forma de influência. O lance do senhor não tomava... Não sei se o senhor não tomou a vacina, mas assim... O lance não, do eu não senhor... tomei a vacina. Me recomendaram até tomar uma água destilada. Aham, tá. Eu não vou, eu posso enganar você, não vou enganar mim. Então, o lance do senhor não tomar vacina acaba influenciando a galera a não tomar vacina. Sim, influencia alguns. Eles vão ver, não é que a minha palavra está valendo. Eles foram ler a bula. Porque... Meio que a palavra do senhor está valendo, presidente. Você desculpa. Não. Com todo respeito, Tá. mas é que o senhor, de fato, assim, o senhor influencia. Minha sogra, que estava lá embaixo para tirar foto contigo, cara, ela basicamente vai fazer o que o senhor Peraí, vamos lá. pô. O Aguinaldo Timóteo estava vacinado? Morreu do quê? Tarcísio Meira estava vacinado? Morreu do quê? Tem um estudo israelense que a Pfizer tem uma validade de 4 semanas. Aham. Agora, você falar isso aí, o pessoal me recomenda, não toque nesse assunto. Poxa, eu tenho que falar a verdade pro pessoal, pô. Não quer votar mais em mim? Lamento, né? Posso fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. Você pode ver, estão vacinando criança agora a partir de 3 anos de idade. Essa vacina é para uma cepa que não existe mais. Estou mentindo? Não existe mais. Bom, eu É vou uma outra anotar cepa. porque eu preciso saber. É uma outra cepa. Agora, o que interessa? Eu comprei vacina para todo mundo. 500 milhões de doses. E fomos o país que, mesmo proporcionalmente, mais vacinou. E tem gente que quer tomar a 3ª, a 4ª dose. Sem problema nenhum. Enquanto quiser tomar, vamos dar vacina. Agora, respeitem quem não quer tomar vacina. Se você está vacinado, você não vai ser contaminado. E a esquerda que fez essa campanha contra mim, para eu tomar vacina. A esquerda, alguns querem que eu parta, né? Deixa eu ficar sem vacina. E, inclusive, uma coisa óbvia, eu acho que o médico vai dizer que eu tenho razão. Quem se contaminou está melhor imunizado que quem tomou a vacina. O que é a vacina? É um vírus inativo. Para enganar seu organismo a produzir anticorpos. Se eu peguei o vírus ativo, o meu organismo não foi enganado. Ele realmente trabalhou para combater aquele vírus e criar uma memória para eu não ser, para quando for contaminado novamente, atacar. Era nisso que o senhor estava apostando, na imunidade de rebanho? A mesma coisa que o Boris Johnson apostou? O Boris Johnson tem uma coisa comigo, eu vou falar aqui, tá? Até uma novidade, né? Eu estava com o Boris Johnson, e ele queria que eu abrisse aqui, facilitasse a importação de uísque. Pô, em plena final de pandemia, com todo respeito, não é a minha prioridade facilitar a importação de uísque. E tínhamos conversado esse papo aqui sobre vacina antes. Tá. E ele tinha sido vacinado. Eu falei, eu abro a importação de vacina hoje, facilito, de uísque. Obrigado aí. A gente fez um exame de sangue agora e vê quem está mais imunizado. Tu tiver mais imunizado do que eu por causa da vacina, do que eu que não tomei e tomei o vírus, abro hoje. Ele não topou. Então, certas verdades... Rolou essa conversa? Rolou. Como é que eu descontrai? Com o Putin, teve descontração. Tá? Teve descontração também. 3 horas de conversa, tem que ter uma descontração. Mas eu não duvido, não, que o senhor está, de fato, mais imunizado que eu, que não... Agora, por que vacinar, por exemplo, quem contraiu o vírus, meu Deus do céu? Uma coisa óbvia. E o que acontece, né? Uma parte considerável da população
elas não demonstram qualquer sinal de contaminação. Sim. Tem um nome específico para isso daí, tá certo? Tá. Não demonstra. Então, o jovem, por exemplo, eu te falei das academias militares, eu falei, vão continuar abertas. Ninguém sequer foi hospitalizado. E liberdade para o médico. Eu não estou impondo o médico dar ou não dar esse ou aquele medicamento, tá? Que não tinha e não tem até hoje comprovação científica assim. Tá? Ele decide. Porra. Ele decide, pô. É liberdade, é o jovem que está nos ouvindo aqui, que o que ele mais preza é o quê? É liberdade, para ir e vir. Mas, presidente, eu acho que é a primeira vez que eu ouço o senhor dizer que, de fato, não tem uma comprovação científica. Mas não tem, eu nunca falei que tinha. Mas também nunca falou que não tinha. Não tinha, não falei que não tinha. Mas é uma doença rara. É igual tá aí agora aqui a questão aí do macaco aí. Varíola do macaco. Vai do macaco, né? Já estão se falando em vacina, vai tomar, não vai. Quem pega, quem não pega, não vou falar aqui. Segundo o OMS falou que vai dar um curto-circuito geral, tá certo? Você tem que ter a liberdade, meu Deus do céu. Você pode ver. A imprensa bateu muito naquele negócio da malária, tá, que tinha efeito colateral. Mas, em 2016, se recomendou esse remédio para malária para quem estava com a mulher que estava com Zika vírus. Lá, em 2016, não tinha efeito colateral. 2020 passou a ter efeito colateral. Então, entrou, sim, o interesse da indústria farmacêutica, que é poderosíssima. Tá? Entrou muito interesse em jogo. Isso é quando você pega os grandes médicos, né? Não são todos, deixar bem claro aqui, mas muitos estão vinculados à empresa da indústria farmacêutica. A gente começou a vacinar aqui no Brasil, se eu não me engano, uns 20 dias depois. Janeiro de 21. Janeiro. A primeira vacina do mundo foi em dezembro de 2020. Tempo recorde. Trabalho feito pelo Pazuello lá atrás. Mas a gente perdeu a chance de ser o primeiro lugar do mundo a vacinar? Não, olha só. O que aconteceu? Os países que produziam vacina, a prioridade é para o seu povo. Faz sentido. E não tinha vacina, assim. Nós estamos batendo, chegando próximo a 8 bilhões de habitantes no mundo. Sim. Não tem como você produzir vacina. Agora, nós, por contratos assinados lá atrás, tá, nós conseguimos até melhor negociar com a Pfizer o contrato de 21 do que o previsto de 20. Tá. Então entrou várias vacinas. Eu vi lá o presidente da Pfizer, ele falou na CPI da Covid, que eu queria saber qual que é o fim disso daí, que eu não sei, não ouço mais falar sobre isso. Mas ele fala lá que, na época, o ministro da Saúde, que eu acho que era o Pazuello, falou que precisava de um aval da Anvisa e tinha um problema de insegurança jurídica, que provavelmente era esse lance de assumir a responsabilidade sobre qualquer efeito adverso. Não tenho certeza, eu só estou assumindo aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o que diz se tal medicamento pode ou não ser usado aqui no Brasil. Tem que passar por lá. Não existe um medicamento no Brasil que não passe pela Anvisa. Queriam, na época, né, que fosse, acho que 48 horas, tempo recorde. Depois passaram para 5 dias. Mas que época que o senhor está falando? É isso aí, 20 e 21. Tá? Queriam praticamente alijar a Anvisa. O presidente da Anvisa brigou contra isso. Porque quando você pega, por exemplo, a documentação de uma vacina, são 10 mil páginas, que você não vai ler assim, né? Você vai ter que ler e interpretar. Não é ler, você tem que ler e interpretar. E a responsabilidade passa a ser do pessoal da Anvisa. Então, o almirante Barra exigiu que aquele tempo era muito exíguo. Não dava para fazer daquela maneira. E a imprensa pancada nele, pancada em mim. Eu não interferi em nada. Eu fui pela legalidade. Olha, esse medicamento não tem a comprovação científica ainda e eu não posso assinar, comprar, porque o mundo vai cair na minha cabeça. Se o cara virar jacaré, lembra, né? O mundo vai cair na minha cabeça. E eu não quero ter essa responsabilidade. Tanto é que eu mostrei, eu falava nas minhas lives, que a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais. A decisão é tua, cara, não é minha. Tô mostrando pra você. Era muito mais fácil eu estar do outro lado. Era muito mais fácil. Eu acho que o senhor sairia como herói, inclusive. Sim. Eu acho que a aposta... Porque assim, você está falando várias vezes aqui que foi pelo que o senhor acreditava ser certo. Sim. Mas a
ficar do outro lado da aposta era politicamente Não, muito mas melhor. eu não fiquei do outro lado do politicamente correto, eu fiquei em cima do muro. Olha, é isso. Você tem que decidir se vai tomar vacina ou não. Como eu falei agora, a questão de criança. Você tem que decidir. Você tem que ler a bula, meu Deus. É o teu filho que está em jogo, a vida dele. Essa vacina é boa, não é? Quais são os efeitos colaterais? O CDC, que é a Anvisa americana, diz que os efeitos colaterais começarão a ser mostrados para o mundo no final de 22, 23. Quais são os efeitos colaterais? Inclusive, a Pfizer pediu um sigilo, acho que por 70 anos, 50 anos. Depois a justiça americana derrubou isso aí. Por que sigilo 50 anos? Por que você não pode ver o que está acontecendo ali? O que é isso aí? Tá? Agora é abrir a cabeça das pessoas. O ser humano... Olha, não desconfia. Você não falou, não sei se falou lá fora aqui, sobre a classe política? Pô, por que você vai acreditar que o político agora está preocupado 100% com a tua vida? Não, tenho certeza que não tá, pra ser você, sincero. você que falou que tem certeza. Tem político que está bem intencionado, todos estão bem intencionados. É verdade. Agora, ficou na mão do Renan Calheiros, do Omar Aziz, que por um voto não deixou de ser indiciado por pedofilia, que teve a família toda presa por desviar 270 milhões de reais da saúde lá no estado do Amazonas. O Renan Calheiros cheio de processo no lombo. Tá? O senhor Randolfo Rodrigues, que saltita para lá, saltita para cá, cada um está num lugar. Tá? Essas pessoas que vão decidir a vida. Inclusive, o Randolfo Rodrigues tinha, comecinho de 2020, ele fez uma live dizendo que ia dar uma medalha para médicos que estavam receitando o tratamento precoce. Ele mudou de ideia.